Uma boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus a todos os que estão me ouvindo nesta hora. Quem puder me dar um retorno se está recebendo a imagem e a palavra. É muito importante estarmos juntos nesta hora. Uma hora em que o povo de Deus se reúne online através da transmissão. Deus é maravilhoso, como Ele nos concede meios para que nós possamos manter a nossa comunicação. Estou falando no grupo da Igreja Transcultural de Divinópolis. Nós encerramos os templos para que os cultos fossem realmente nas suas casas, no conforto das suas casas, no conforto das suas famílias. Estou feliz porque já estou recebendo algum retorno. E eu quero dizer para vocês hoje que Deus tem um plano para todas as coisas. Deus é soberano. Eu li algo que dizia assim, que o presépio está vazio, a manjedoura está vazia, a cruz também ficou vazia e a sepultura também ficou vazia, mas o trono está cheio, porque o nosso Jesus vive e reina no trono da sua glória. E Ele mantém o controle absoluto de todas as coisas. Estamos vivendo momentos difíceis, mas sempre no desenrolar da história, o povo de Deus tem passado por momentos críticos. Relembrando a história, me lembro que quando lemos no livro do Êxodo, a retirada do povo lá do Egito, quanta dificuldade Israel enfrentou ali, ao ponto de virem as pragas para terem libertação. E quando houve a ordem que passaria a matança dos primogênitos, Deus então deu a ordem ao seu povo para que ficasse nas suas casas, com as portas fechadas, e mandou que celebrassem a Páscoa, que significa a passagem do estado de escravidão para o estado de liberdade. E celebrando a Páscoa, eles matariam o cordeiro pascal. E matando o cordeiro, usaria do sangue para passar nos umbrais das portas onde eles estavam, nos seus lares. E quando passou o anjo da morte para matar os primogênitos nas casas onde estava aquele sangue nos umbrais das portas, as famílias foram poupadas. Eu quero ler um trecho agora, um texto que está no livro de Isaías, que é um livro profético, que fala também de uma época em que o povo passava por dificuldades, passava por tremendo tempo de pragas. Então, em Isaías capítulo 26, o versículo 20, nos diz assim a palavra, Deus dizendo ao seu povo naquele tempo de calamidade: vai, pois, agora, meu povo, entra nas suas casas, fecha as portas sobre ti, só por um momento, até que passe a praga. Eu vejo essa palavra se repetindo hoje aos nossos corações, quando nós nos recolhemos nas nossas casas. Eu e minha esposa mesmo estamos, primeiro por uma questão de idade e também por viagens que acabamos de fazer, estamos em quarentena, estamos recolhidos no nosso lar, na nossa casa. E confesso a todos que nunca senti que era tão bom, o melhor lugar do mundo é o seu lar, é a sua casa. E sempre tivemos fora viajando, são 28 anos em missões, 43 anos de ministério, com experiências as mais diversas, mas agora estamos tendo a experiência de nos recolhermos na nossa casa, fechar a nossa porta e não deixar que a praga venha nos atingir, porque não nos atingirá. Estamos orando dia e noite para que Deus aplaque a sua ira e que dá um basta
neste coronavírus e em todas as pragas que querem assolar o mundo, mas o povo de Deus é um povo vitorioso. O povo de Deus será sempre em vitória, marchará sempre em vitória. Quando no Egito eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, mas aquele sangue tipificava o sangue de Cristo que seria derramado por nós para nossa salvação eterna, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que tal você que me assiste, se você ainda não tomou essa decisão de crer em Cristo, que se tome agora. É tempo de decidir por Cristo, é tempo de recebê-lo como único e suficiente Salvador e entregar a Ele a sua vida para que tenha vida eterna e possa sobrepor todos os obstáculos, inclusive a praga do vírus. Aleluia! Somos vitoriosos. Naquele tempo eles passaram o sangue do cordeiro na porta, mas agora nós temos o sangue de Cristo que já foi derramado por nós. João, o evangelista, quando olhando para Jesus que veio para ele para ser batizado no Jordão, João disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está, meus amados irmãos e amigos. Quem sabe tem alguém que, mesmo sendo evangélico, está um pouco frio, não está agarrado na certeza de que você pode ter uma vida eterna. Reconcilie agora com Deus. Receba esta grande verdade da palavra. Eu vejo em tudo uma possibilidade que Deus está usando para a sua igreja tomar uma nova dimensão, uma nova ação. Sempre foi assim com o povo de Deus. Sempre que vieram as dificuldades, Deus as usou não para derrotar o seu povo, mas para dar um passo à frente e vencer nas batalhas e tomar uma nova dimensão, uma nova disposição de vida. E assim Deus está chamando hoje a sua igreja, seja qual for a sua denominação religiosa, porque Deus não está olhando para a religiosidade, Ele está olhando para uma vida em Deus, e esta só é possível através de Cristo Jesus, o Filho dele que veio para a nossa salvação. João diz no seu evangelho: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a todos quantos o receberam. E ele diz: aqueles que nele creem, que o receberam pela fé. A fé é um dom que Deus nos deu. Nós cremos em tantas coisas, mas a verdade é que a fé salvadora é quando nós usamos esse dom da fé e realmente cremos em Jesus, aquele que pode ser o único salvador das nossas vidas. Eu tenho certeza que nessa noite será uma noite de salvação. Basta que você creia. É maravilhoso isto. Não importa o seu passado, não importa o que virá no futuro. O importante é que você nesta noite faça uma conciliação com Cristo através da fé, e você tem vida eterna mesmo neste momento de crise. É maravilhoso o que Deus tem para fazer para cada um de nós. Ele está permitindo que as igrejas fechem os seus templos, e quero dar uma orientação: nós recomendamos o fechamento dos nossos templos, nós não recomendamos o fechamento de igreja, porque ninguém pode fechar uma igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela não fecha, porque a igreja somos nós, os crentes. Jesus foi bem claro quando disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Pronto, como diz o nortista, aí está a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A história da igreja nos dá conta, inclusive nos Atos dos Apóstolos, que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é composta pelos seus seguidores, no começo
ela estava perseguida, era uma perseguição ferrenha, mas mesmo assim se diz que eles, os discípulos, os apóstolos, se reuniam de casa em casa e eram unânimes nas orações e no partir do pão, e havia salvação, e havia alegria, e havia paz entre eles, embora estivessem sendo perseguidos. Isto é maravilhoso. Eles não estavam preocupados em reunir em templos, em reunir em salões, em fazer grandes eventos, mas eles iam de casa em casa e levavam a palavra, e ali oravam, e ali Deus respondia, e muitos eram salvos, e muitos enfermos eram curados. Jesus, quando sentou-se na sinagoga e leu no livro do profeta Isaías: o Espírito do Todo-Poderoso está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar aqueles que não têm esperança, evangelizar os pobres e dar vista aos cegos e libertar os cativos e os oprimidos. Ele diz: hoje se cumpriu o que está nesta escritura, porque o Espírito do Todo-Poderoso me ungiu para isto. E depois vemos Jesus no Evangelho indo de casa em casa, de vilas, de cidades em cidades, de vilas em vilas. E quando ele viu a multidão, ele não estava num templo, ele não estava aí num salão, mas ele estava andando pelo caminho e levando a palavra. E quando ele viu a multidão, ele teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E ele disse: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a minha seara, porque a seara é grande e os obreiros são poucos. Mas agora eu estou vendo uma coisa, fiquei entusiasmado ao ver que quando terminamos ou recomendamos o fechamento dos templos para estar alinhados com os decretos presidenciais, os decretos também do Estado e do município, nós vemos agora que ao fechar os templos, o pessoal, os pastores estão se movimentando, fazendo os cultos online, e eu vi que lindos pregadores, os líderes das igrejas estão se levantando. Eu acabei de ver hoje um jovem filho de um pastor, com a sua mãe, gravando o cântico, ele tocando violão e a mãe e o filho cantando para louvar a Deus ali do seu lar e transmitindo um vídeo. E eu até escrevi lá: que beleza, na necessidade, nas dificuldades, os talentos e os dons são revelados. E é isso que Deus faz. Deus está levantando agora obreiros novos. Uma igreja lá no Nordeste, eu falei com o pastor e ele me disse: olha, eu já tenho aqui 7 líderes, e ele escalou os líderes, e agora eu já recebi a composição da liderança dele, e hoje já autorizei lá que os líderes estejam reunindo com as famílias nas suas próprias casas, evitando chamar visitas para ver locomoção e tudo. Vamos seguir alinhados com prudência. Nós temos que ser prudentes, sábios, inteligentes e seguir aquilo que Deus orienta através de nós e através das autoridades também constituídas. Nós temos que ser a luz para este mundo. Eu sei que nós seguimos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, mas sem estar escrito, nós temos um poder maior, que é o poder eclesiástico, que é composto de nós, o povo de Deus, que está aí para orar pelas autoridades, orar pelos governos, orar pelas igrejas, orar pelas instituições e trazer luz para este mundo. Temos que ser luz para o mundo e sal da terra. E eu conclamo a todos que estejam me assistindo agora: faça a sua parte, cada um faça a sua parte. Busque a Deus, confesse Jesus como seu Salvador e realmente comece a dar a sua contribuição, trazendo uma palavra de fé, uma palavra de coragem, uma palavra de ânimo. O povo de Deus atravessou o mar e o mar abriu em 2 partes. O povo de Deus atravessou guerras e outros povos foram destruídos pela mão poderosa de Deus. Houve num vale de ossos que Deus fez trazer vida aos ossos e formar nova vida. Deus é Deus da vida e da morte. Esse é o Deus que cremos, único e verdadeiro, Senhor
Senhor nosso e Senhor de todos. Eu oro agora por você que está me ouvindo, por você que está me assistindo. Nosso Deus querido Pai Celestial, não sei quem está me ouvindo, quem está me assistindo. Alguns estão comunicando comigo, mas muitos não estão. Mas o Senhor conhece a todos. O Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. E eu te peço a todos os que estão assistindo uma bênção muito especial agora. Que aqueles que não têm Jesus, não confessaram Jesus como seu Salvador, o façam agora. Que aqueles que estejam frios na fé, estejam temerosos, estejam mais com medo do que crendo no Senhor, faça com que eles se reconciliem contigo. E tu és o galardoador da fé. Sabemos que sem fé é impossível agradar-te. Ó Senhor, dá fé aos corações dos teus filhos, para que em tudo sejamos vencedores. No nome poderoso de Jesus, abençoa a igreja de Divinópolis, abençoa todas as nossas igrejas transculturais aqui em todas as 95 nações onde já estamos. Abençoa a todos, dando saúde, força e paz. Tem misericórdia dos idosos, Senhor. Envia os teus anjos para acompanhá-los nesta hora. Dá, Senhor, a tua força, porque tu és o Deus da força, do poder e da glória. No nome de Jesus eu te peço. Amém e amém.